aqueles que defendem a falsa doutrina de um crente perder sua salvação. Nós estamos vivendo, né, um momento político muito adverso nesses tempos, né, nosso aqui. Tudo leva a crer que o Senhor está colocando as mãos, né, mas a gente está podendo ver e está podendo sentir, né, alguma coisa com respeito a pessoas que defendem um, uma ideia política, né, e não se livram dela de jeito nenhum. Eles preferem a mentira a, a falar a verdade. Preferem a mentira. Eles defendem, né? Defendem com unhas e dentes uma doutrina, um método, uma política, né, que tende ao caos, né, tende à destruição. Não leva o homem aqui, o homem fisicamente falando, não leva o homem a viver uma vida aqui, politicamente falando, né, que nós temos autoridades sobre nós, né? Nós temos autoridades. Uma vida aqui normal, né? E essas pessoas defendem certas doutrinas errôneas, embasadas em mentiras. São defensores. Cuidado, porque uma pessoa, quando ela se coloca, né, numa posição de em cima do muro, por exemplo, vamos dizer assim, né, que também é errado, dizendo assim, eu não sei se eu creio, porque uns falam que essa doutrina de perder a salvação realmente você pode perder, e outros dizem que você não perde nunca, salvo uma vez, salvo para sempre. Aí ele começa a misturar um monte de coisa, porque o outro falou que se você não tomar ceia, você perde a salvação. Se você não der o dízimo, você perde a salvação. Se você ficar sem uma igreja, entre aspas, né? Sem quatro paredes, você perde a salvação. Se você cometer um pecado, você perde a salvação. Essas pessoas estão falando coisas que esses falsos mestres ensinam, ou que você pode estar ensinando, coisas que você mesmo não sabe da palavra de Deus. Você está defendendo uma doutrina que você recebeu como verdadeira. E a palavra de Deus nos traz claramente, né? Nós não defendemos a Deus. Deus não precisa de defensores. Deus não precisa de ninguém que defenda a Bíblia. A Bíblia fala por si mesma. Quem foi que te mandou? Quando perguntarem, Moisés diz para Deus: quem foi? O que eu direi, né, ao povo hebreu lá no Egito, quando eu for lá para libertá-los? Quem me enviou ali para libertá-los? Ele, sem explicação, ele diz muito para Moisés. Ele diz assim para Moisés: eu sou. Você vai dizer que eu sou que enviou aqui para libertar o povo, porque eu sou o que sou. Deus não precisa explicar quem ele é. Ele é quem ele é. É o Deus Todo-Poderoso, o onipresente, onipresente, onisciente e todo-poderoso. Ele é o que ele é. E ele não precisa de defensores. Ele não precisa de ninguém que defenda a verdade. A verdade, a palavra de Deus fala por si. A palavra de Deus fala por si. Nós conhecemos a verdade e sabemos que estamos na verdade, né? Pelo amor, pela obra, né? Por essa morte ali na cruz por nós, Deus enviando o seu filho, Deus se lembrando do homem. Era impossível que nós subíssemos ao céu, mas foi possível para Deus que ele descesse até nós. E isso é uma coisa muito importante. Isso não é uma brincadeirinha. Deus não brincou com os homens, Deus não brincou com o pecado. Não era uma brincadeira quando Cristo foi pregado ali naquela cruz, quando ele se deixou pregar, né? Ali entre dois malfeitores. Não era uma brincadeira aquilo ali.
Era uma obra de Deus. E tem coisa ali por detrás importante. Fala com respeito à salvação da sua alma, ao seu estado eterno, onde é que você vai estar depois que você morrer. Onde é? Onde é que você vai estar depois que você morrer? Já fez essa pergunta para você mesmo? E a palavra só nos fala duas coisas. Só existem dois caminhos na palavra de Deus. Ou você vai estar com Cristo, ou você vai estar com o diabo e seus anjos no lago de fogo. Não existe outra alternativa. Não existe um purgatório, como é pregado aí, onde você vai purgar os pecados, que é uma outra falsa doutrina. Por exemplo, uma falsa doutrina é essa, que você vai ter um estado intermediário, você vai ficar purgando, limpando os seus pecados. Isso aí é colocar a cruz de Cristo, né, atrás do purgatório.